apresenta Check-up no rádio. No Check-up no rádio desta sexta-feira, o tema é sobre um problema comum em muitos felinos: coceira nas orelhas de gato. O médico veterinário Robson Góes vai esclarecer as principais causas desse desconforto, que podem incluir as desde infecções até alergias, e dar dicas de como tratar e prevenir. Se você tem um gatinho em casa, fique ligado aqui no nosso quadro Check-up no rádio. Dr. Robson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Quais são as principais causas de coceira nas orelhas de um gato? Isso aí, como você falou no início, Marcos, é um tema bastante conversado, né, nos gateiros, que são as pessoas aí que criam gatos. Essa coceira, muitas vezes, essa irritação que tem, ela incomoda não apenas o animal, o felino, mas também incomoda o seu responsável, o dono do animal. Essas causas, elas podem ser diversas. Pode ser desde uma alergia alimentar, animal que tem aí um quadro alérgico, pode ser um corpo estranho dentro do ouvido desse animal, e esse corpo estranho aí pode ser um parasita, né? Pode ser, por exemplo, um carrapato, uma pulga. Pode ser aí um algodão que caiu dentro do ouvido, um pelo que está irritando esse ouvido. Mas a maioria dos casos de coceira em ouvido de felino é a presença de ácaro, que eles ficam, principalmente a sarna otodésca, né? Ela fica dentro do pavilhão auricular ali, se alimentando, muitas vezes de sangue, muitas vezes de cerumen, cria ali um ambiente propício a uma otite, também, que é outra causa, que são as otites fúngicas ou bacterianas ou mistas, que também podem causar esse quadro de coceira. E os ácaros, Marcos, eles, por ficarem ali muitas vezes andando, as sarnas ali ficam andando dentro do pavilhão auricular, causa vários processos irritativos, processos inflamatórios dentro do ouvido, fazendo com que o gato fique coçando a orelha sem parar, né? As principais características que apresentam esse incômodo, essa otite em felinos, elas podem ser vermelhidão, a coceira em si, dor à palpação, a presença de um cerumen, muitas vezes amarronzado, puxado para preto, dentro do pavilhão auricular. E a grande dificuldade que existe para o profissional médico veterinário fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças, descobrir a causa real dessa doença, é que muitas vezes ele necessita fazer exame de citologia ou um exame do cerumen para ver se existe ou não a presença de ácaro e para ver se existe ou não ali a presença de uma infecção bacteriana ou infecção fúngica ou infecção mista. E também ver, através da otoscopia, se existe presença de processo inflamatório dentro do pavilhão auricular. Então isso daí, com esse diagnóstico, faz com que o profissional saiba prescrever corretamente as medicações, que muitas vezes são medicações vastas, já que existe a possibilidade de ter a presença de mais de uma doença presente no pavilhão auricular, causando sim essa coceira indiscriminada que existe no felino, trazendo assim, depois de tratado, uma tranquilidade e a resolutividade total do quadro. E como é que a gente pode identificar se a coceira está sendo causada por uma infecção ou alergia? Tem que passar por um processo de exames? Tem de fazer os exames, né? Você vai fazer o exame de citologia para saber se nessa citologia se tem ou não ali a presença de fungo, bactéria. Você vai fazer o exame do cerumen para ver se existe a presença de ácaro, né? Aí
quando você identifica, vai fazer a otoscopia, que é você pegar um equipamentozinho e olhar lá dentro do pavilhão auricular para ver como está tímpano, como está mucosa, como está tudo isso aí, e fazendo a avaliação total, juntando com os exames complementares necessários, aí sim você fecha um diagnóstico e consegue tratar de forma correta. Além de coçar, que outros sinais podem indicar que o gato está com problemas nas orelhas? E aí dor, né, inquietude, muitas vezes ele fica correndo para um lado e para o outro, fica inquieto, vai diminuir o apetite, muitas vezes pode até, dependendo do quadro e dependendo da lesão que está ocorrendo dentro do pavilhão auricular, o animal pode ficar sem se alimentar. Em quadros mais graves, onde atinge tímpano, atinge martelo, labirinto, né? Ali o animal fica com incoordenação motora, pode ficar com a cabecinha torta, pode andar cambaleando, né? Podendo acarretar, infelizmente, até um quadro de meningite nesse animal, né? Um quadro de encefalite, e esse animal ir a óbito. O que os donos dos gatos devem fazer ao perceberem que o animal está coçando? Primeira coisa, Marcos, urgentemente procurar um profissional médico veterinário. Por que a gente diz isso? Tratamentos em casa, auxiliares, muitas vezes você tenta, porém o ouvido é uma coisa muito sensível. Eu digo que as sensibilidades, primeiro o olho, depois o ouvido. Porque você pode demorar muito e causar uma lesão mais séria nesse paciente, por exemplo, uma ruptura de tímpano, e essa ruptura aí da membrana timpânica você só iria reparar através de cirurgia, que aqui em Caicó não se faz, não conheço nenhum profissional que faça, e causa muita dor, né, uma lesão dessa. E você pode até perder, infelizmente, a audição do seu animal em virtude de uma negligência ou em virtude de tentar tratar em casa de forma inadequada. Existem remédios caseiros que podem aliviar a coceira nas orelhas? Olha, é isso que eu estou lhe falando. As medicações caseiras, eu me lembro de uma pessoa que colocava óleo singe dentro do ouvido quando estava com otite. Óleo singe é bom para lubrificar a máquina, revólver, esse tipo de coisa. Você corre o risco de fazer uma lesão gravíssima no ouvido do animal, né? Então não aconselho você fazer tratamentos. O que você pode fazer se a orelha do seu animal está suja, você pode remover aquele cerumen, né, que ajuda consideravelmente. Se seu animal tem profissionais que gostam ou não, se tem presença de pelos em excesso dentro do pavilhão auricular, peça para remover esses pelos com um pozinho anestésico em ambientes que são preparados para isso, em pet shops e aí por diante. Agora, nunca tratar em casa com medicações caseiras. A coceira na orelha, ela pode ser sinal de otite ou não? Isso, pode sim, Marcos. A otite, uma vez o processo inflamatório ali instalado, ele pode estar lá instalado por um quadro alérgico, pode estar instalado lá por um parasita, por um carrapato, por uma sarna, por um processo de infecção bacteriana ou fúngica e por diante. Então a otite, ela vai estar instalada no pavilhão auricular do animal. Agora, a causa da otite é que sim, o profissional vai ter de investigar para poder fechar o diagnóstico. Eu tenho uma gata com 14 anos de idade, boa de saúde, alimentos com ração seca e com sachê saudável. Até agora ela só perdeu um dente, tem catarata, porém por ser de raça peluda, ela engole bastante pelo e sempre está no sacrifício de provocar vômito. O que fazer? Existem medicações que você pode usar nela para diminuir a formação de bolas de pelo. Existe aí, eu posso até citar o nome, o Ball Free, né? Tem vários, o Malte, tem vários produtos aí circulantes no mercado que auxiliam o animal a diminuir a formação de bola de pelo. Agora, uma dica que eu posso dar se ela é peluda,
faça a remoção diária, 2 vezes ao dia, desses pelos que estão mortos, que já caíram. Você pega aí uma escovinha, uma rasqueadeira, e você faz a remoção 2 vezes ao dia, escovando o seu animal. Consequentemente, vai diminuir muito a ingestão de bola de pelo por ela, já que quando ela for fazer a limpeza diária, a higiene diária, o velho banho de gato, ela vai consequentemente ingerir muito menos pelo, já que você faz essa remoção por ela através da escova rasqueadeira. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Marcos, meu nome é Marcos também, eu sou de Jardim de Seridó, moro em Jardim de Seridó. Eu quero saber do Dr. Robson, eu tenho um gato que eu adotei ele. Foi o jeito que dá trabalho mais, aí foi, ele tá botando uma secreçãozinha pelo nariz e pronto, aí quando ele come a ração ele começa a espirrar. É tipo uma gripe, eu tô assim, não quem sabe é ele aí, que eu não sou veterinário. Aí eu quero saber o que é que eu posso fazer para ele parar com isso e se ele pode ficar em cima da cama, que ele é muito danado, ele fica em cima da cama da gente, aí ele dá um trabalhinho. Pronto, aí eu alô pra galera do Flamengo. Olha aí, flamenguista é bom. Marcos de Jardim do Seridó. Marcos, Jardim de Seridó, flamenguista e dá trabalho. Quase. Diga aí. Meu xará em tudo. É seu xará em tudo, rapaz. Veja só, Marcos. O que pode estar ocorrendo no seu animal é uma que nós chamamos de complexo respiratório felino, que é uma doença respiratória que dá em gatos, que pode estar envolvido um ou mais doenças. Pode, por exemplo, ser uma calicivirose, pode ser uma FIV, pode ser uma FeLV, pode ser uma clamídia, pode ser outras bactérias. A gente não tem como definir de imediato qual agente está causando o problema no seu animal. Com isso daí é importante que você faça nebulização nele. Você pode fazer nebulização com soro caseiro, tá? Agora com soro, aliás, com soro fisiológico, e essa nebulização vai auxiliar essa secreção, esse muco que está saindo pelo nariz dele ser expelido. Porém, se isso daí for uma dessas doenças que eu falei a você, vai ter de fazer tratamentos complementares. Por que eu não digo qual seria o outro tratamento complementar? Primeiro, porque a gente não é permitido falar. Segundo, porque eu tenho de descobrir, através de exames, qual agente está causando. Se é vírus, se é bactéria, se é fungo, se é misto. Uma grande preocupação quando você fala que ele fica em cima da sua cama é que tem uma dessas doenças chamada clamídia, que ela é uma zoonose, ela pode passar para o ser humano. Então, se a clamídia estiver envolvida nesse quadro aí de respiratório do seu animal, corre o risco de você também pegar a doença. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber com que frequência os donos dos gatos devem verificar as orelhas do animal, as orelhas. Olha, no mínimo a cada 30 dias. A cada 30 dias você deve fazer a limpeza, você deve fazer a verificação. Existem produtos no mercado, Marcos, que controlam os ácaros. E esses produtos, eles duram 30 dias, o período de atuação da medicação é a cada 30 dias. Então, se você tem felino, se você quer fazer aí um bom tratamento e uma boa qualidade de saúde para o seu animal, você deve ter o acompanhamento profissional, médico veterinário, e você deve seguir as orientações que seja de vermifugação, de vacinação e de cuidados necessários para ter uma boa longevidade desse animal. A alimentação do gato pode impactar na saúde das orelhas? Pode sim. Se o animal tiver um quadro alérgico ao alimento que ele está, pode causar esse problema de coceira no ouvido do animal. Então, tem de, na investigação, fazer todas as possibilidades para confirmar ou descartar a causa, a origem dessa coceira do animal. O ouvinte quer saber aqui, doutor Robson, o seguinte, ele disse que dá feijoada para o cachorro, tá errado?
Olha, eu particularmente não sou contra dar alimento caseiro para animal. Tá? Eu não sou contra. Você tem só de saber se dentro dessa alimentação vai ter, pronto, se tiver cebola, eu não aconselho dar. Por quê? Porque a cebola, ela pode causar hemólise no seu animal. Se tiver muito condimento, pode causar problemas alimentares no seu animal. Então você só veja o que é que realmente você está fornecendo para evitar um quadro de intoxicação alimentar. O ideal é ração, né? Então, Marcos, essa questão do ideal ser ração, a ração ela é mais fácil de você dar ao animal. Você vai lá no saco e fornece para ele um animal, uma alimentação que já tem toda a nutrição com vitaminas, minerais, proteína, energia, tudo balanceado. Agora, tem animais que não podem comer todo tipo de ração. Tem animal obeso que tem que comer ração para obesidade, tem animal cardíaco que tem que comer a ração para animal cardíaco, tem animal renal que tem de comer ração renal. Quer dizer, cada ração hoje está se especializando em você fornecer uma ração que nós chamamos medicamentosa, que é uma ração que auxilia no tratamento do animal quando ele tem uma doença. E você também tem de ver a ração que você vai fornecer para ele. Agora, tem animais que se alimentam de comida caseira, que tem uma vida extremamente saudável, com uma alimentação extremamente balanceada. Então, isso daí faz com que eu não seja 100% defensor de ração. Eu digo que um animal ele tem de ser alimentado e nutrido satisfatoriamente, mediante uma alimentação saudável. Qual é o tratamento mais eficaz para resolver esse tipo de problema, dependendo da causa, no caso das orelhas? No caso das orelhas, a principal medicação, pronto. Aí, se for problema de ácaro, aí você tem de tratar com uma medicação que combata o ácaro. Se for uma otite causada por essa coceira, por um quadro alérgico, aí você vai lançar a mão de uma alimentação hipoalergênica. Se for um problema de fungo ou bactéria, aí você vai ter de identificar com a citologia se é fungo ou se é bactéria ou se é misto. Aí você vai entrar com antibiótico e com medicações antifúngicas para combater esse quadro, né? Então, cada patologia você vai ter de identificar qual é a causa, né, para poder você escolher a medicação que você deve indicar para aquele paciente. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 84-3421-1263, WhatsApp 99962-1907, o Instagram, @Veteripet. Algo mais? Agradecer, Marcos, a todas as pessoas que nos seguem no Instagram, dizer que a gente está lá sempre para tirar dúvida, trazer informações e desejar a todos um bom final de semana. 8 horas, 1 minuto, confirmando